O presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a emplacar no noticiário brasileiro um assunto ventilado durante o tempo em que o Partido dos Trabalhadores esteve à frente do Palácio do Planalto. Ao discursar em um evento realizado em Florianópolis, o mandatário do país falou sobre controle social da imprensa, tema que, na era petista, ganhou o eufemismo de democratização da mídia. Porém, diferentemente de lideranças petistas, Bolsonaro reforçou ser contrário a qualquer proposta que resulte em limitar o trabalho de jornalistas ou empresas de comunicação ou que os conteúdos tenham de passar pelo crivo de agentes do governo. Ele disse: "Da minha parte, vocês jamais ouvirão falar em controle social ou democratização da mesma. Essa democratização, entre aspas", reforçou o chefe do Poder Executivo Federal. Além de rechaçar a ideia de criar mecanismos para controlar a imprensa brasileira, o presidente falou sobre o que pensa ser a missão do setor. "Vocês, jornalistas, são importantíssimos para nós e o produto de vocês é a verdade." Augusto. Aí que tá, quer dizer, você tem o acusado de querer fechar jornais, implantar a censura, acabar com a liberdade de imprensa, defendendo a imprensa. E você tem os democratas tentando fechar tudo que os desagrada. Democratas de galinheiro, né? Não são mais de manifesto, de galinheiro mesmo. Você, Fiuza. A gente tem acompanhado, né, assim... Havia uma caricatura de um candidato a presidente militar, né? De maneiras rudes, né? E que poderia significar, talvez, quem sabe, uma tentação autoritária. Vamos acompanhar. Até hoje não apareceu, né? Até hoje não apareceu, porque a gente, de fato, vive um ambiente de liberdade de imprensa. É verdade que o presidente vive às turras, né? Com vários veículos de comunicação, algumas são, inclusive, eu acho que quase guerras particulares, mas o que a gente vê, né, o que eu vejo, que eu acho incorreto, né, nesse embate, fora o ambiente, que é péssimo, né, fora o indesejável ambiente de agressividade, hostilidade, né, mas em termos das práticas, aí, o presidente está afirmando que não vai agir contra a liberdade de imprensa nem de forma ostensiva, nem de forma dissimulada. E até onde eu saiba, não agiu até aqui. Mas, da parte de alguns veículos de imprensa, nós temos visto ação desleal, do tipo o escândalo do Leite Moça, do tipo o escândalo do golpe do WhatsApp que decidiu a eleição. É ou não é uma tentativa de usar a credibilidade de quem informa para fazer pequena política, né? Então é isso. Eu acho que a gente vive de fato, e aqui na Jovem Pan a gente trata muito disso, porque nós não somos revisores da imprensa, mas uma boa parte das nossas pautas é a nossa perplexidade com essa editorialização, né, com essas ideias fixas que aparecem, né, com essa torcida, com esse, né, parece que um desejo inconfessável, né, de um exercício de poder autoritário para que possa aparecer uma resistência democrática. Por isso que eu chamo de resistência de auditório, porque ela quer resistir ao autoritarismo que nunca chega. Diga, Zé. Eu visitei nos Estados Unidos uma organização de proteção à imprensa, uma organização mundial, e lá na parede tinha um quadro exatamente mostrando a situação de cada país. Vinha assim de branco, ia escurecendo até preto, e o Brasil era cinza. Aí eu falei, olha, lá a gente tem liberdade de imprensa. Aí o diretor me explicou e tal, a situação de cada país, de cada região, e mostrou que no Brasil era cinza porque aparentemente tinha liberdade de imprensa, mas que os grandes veículos dominavam, havia um monopólio, e que os donos do poder eram os empresários, e o poder econômico interferia na publicação de matérias no Brasil. Aí eu voltei, sinceramente, preocupado com isso e verificando que havia muitos casos assim, que não era totalmente, mas havia casos assim.
Então, veja como é sutil esse domínio do publicado, né? O presidente Jair Bolsonaro faz disputa pública, briga com o pessoal, discute, reclama, é um direito dele. Mas ninguém conhece nada, nenhuma história do presidente Jair Bolsonaro telefonando para jornais dizendo: demita fulano, senão você não tem publicidade. Você não conhece a história. Você não conhece nenhuma agressão no sentido institucional do presidente contra veículos de comunicação. E ele é que é o ruim, ele é que é o antidemocrático, e fazendo discurso dizendo que defende a imprensa. É claro que ele pode reclamar. Agora, ser atacado e não poder reclamar aí também já é demais. Aí já é uma censura ao presidente da República. Acho que a imprensa deve publicar o que achar, cada veículo, cada empresa tem a sua linha editorial, e ao presidente cabe reclamar, sim. Como é que não pode reclamar? Até na justiça tem o jus esperneante. Então, por que o presidente não pode reclamar? Pode. Isto não significa que ele é contra a imprensa, que ele quer fechar a imprensa. Não é isso. Ele está reclamando, exercendo o direito dele. Tirar esse direito dele é censurar o presidente da República. Esta é a situação. E esse discurso, essa fala dele, mostra exatamente isso. Todos os direitos existem até que colida com o outro.